eu só reservei esse lado o finalzinho aqui de 4 minutos por aí, para responder algumas mensagens, tá? Algumas mensagens que podem ter surgido. Em primeiro lugar, gente, eu gostaria de explicar para que o Senhor está mostrando novas coisas para a gente, tá? E muito cuidado aos irmãos ao redor do mundo, tá? Quando você leva a sua curiosidade para o corpo em geral, tá? Muito cuidado para que você não caia nessa palavra aqui, que o Senhor mesmo pergunta de você, fala: quem está a semear dúvida no meio dos meus pequeninos, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Nada que tem de errado em ter pergunta, nada que tem de errado em você não querer saber as coisas, nada disso, mas é da maneira da qual você está procurando obter a sua resposta. Muito cuidado. Eu gostaria de encorajar todos vocês que têm muitas perguntas em querer saber as coisas, para você procurar aquele que é responsável, aquele que é mais maduro, vamos dizer assim, na fé, e começar por aquela pessoa primeiro, tá? Ao redor do mundo aí, se você reúne na casa, numa tenda, seja o que for, geralmente tem um que talvez o que o Senhor tem colocado lá para suprir, vá a ele primeiro, ou a ela, etc, etc, etc. Eu acho que seria muito melhor do que você quer aparecer logo no grupo em total, e de repente você tem uma dúvida aqui ou aqui, e você vai semear dúvida no meio do povo de Deus, dos pequeninos. Você não quer ficar, gente, você não quer ficar nessa posição aqui, que o próprio Deus, tá, está perguntando: quem é esse que está semeando dúvida no meu corpo, tá? Muito cuidado com isso, tá, gente? Eu queria falar isso com vocês. No caso de você ter uma congregação, vai aos pastores primeiro, vai às pessoas, sempre tem, né? Eu tenho essa dúvida, não tem nada de errado com isso. Muito cuidado em você ir direto ao corpo em geral, colocando sua dúvida, né? Eu só queria falar isso com carinho com todos vocês aí, tá? Porque isso aconteceu, e aqui está o próprio Deus perguntando: quem é você para colocar dúvida nos meus pequeninos? Você não quer ficar nessa posição não, tá, gente? Respondendo rapidamente algumas perguntas, eu não vou colocar o nome da irmã aqui, tá? Ela está completamente correta em fazer pergunta, mas ela simplesmente colocou isso lá e veio aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu tenho pouco tempo, realmente muito básico as perguntas, tá? Eclesiastes, isso aí gerou do sonho da Erim, tá? Então, para os novos, se você for no sonho da Erim, aqui está. Se você for no antepenúltimo, não é isso? Foi gerado algumas perguntas. Eu vou abrir aqui e vamos aqui ver a pergunta, então, que a irmã tem, ou o irmão. Eclesiastes 9:5 fala: mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, né? E as escrituras, é claro, estão corretas, ninguém consegue quebrá-las, não é verdade? Isso aí no caso dela falando dos mortos que estão no céu, tá? O Senhor não gosta dessa forma. Se você tiver visto o último sonho dele, ele falou que os mortos são nós, tá? Porque não tem outra palavra, Senhor, para falar sobre esses mortos, então a gente usa esses mortos. Depois que eu estava na igreja 30 anos, batizado, servindo o Senhor por 30 anos, fazendo traduções e tal, há uns 2 anos atrás, por aí, o Espírito Santo veio e falou: João, você estava morto, mas agora você vive. O pastor Jones falou isso, através do Espírito dele, né? Então, tudo isso que eu fazia no passado, que eu atendia a igreja por 30 anos, observando todas as leis de Deus, sendo batizado, etc, 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 o Espírito Santo veio e falou que eu estava morto. Então estava faltando alguma coisa aqui, né? Eu tive de apagar as lições que eu tenho do céu e do inferno, porque não estavam passando a mensagem correta. Será que existe pessoa no céu? Então Deus falou, né, que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Até o momento que ele falou aquilo, ele, claro, obviamente, estava falando a verdade. Isso foi antes da morte dele. Como eu te falei, não há, Senhor, desculpa, não há outro jeito
de explicar essa palavra morte. Ele explicou claramente que a morte é simplesmente você mudar de um estado para o outro, de um estado físico para um estado espiritual. Então, desculpa, Senhor, eu estou usando essa palavra morte. Depois da morte do Senhor, de acordo com as Escrituras, santos foram revividos em Jerusalém, de acordo com os estudos que eu fiz do Michael Rood e outros, que foi de acordo com Homer, que é que eles produzem na colheita da festa tabernáculo. Eu acho que é 40 ou 50, eles falaram que mais ou menos 50 santos foram ressuscitados em Jerusalém e andaram nas ruas de Jerusalém. Cadê esses santos? Né? Então, através do tempo, nós vamos ver que várias testemunhas que há realmente cristãos, que há realmente pessoas no céu. Não há dúvida sobre isso. Já pegou Jeremias de 10 anos, etc. Várias pessoas indicando sobre isso. E aí, no final de tempo, o próprio Dumitri, que vocês sabem a história dele. Eu estou andando um pouco rápido, né, gente? Que só tenho 5 minutos aqui. O próprio Dumitri, ele, depois que ele morreu, o sobrinho dele, que hoje também prega a palavra, o Dumitri apareceu no sonho dele, tá? E falou algumas coisas para ele. Ele falou meu tio Dumitri, e o Dumitri sofria da mão, né? A mão dele era contorcida devido a uma doença que eu não lembro agora. Ele estava totalmente curado, e uma das final das conversas do Dumitri com o sobrinho dele, ele falou: se o pai deixar, eu venho e converso com você novamente. Várias testemunhas, isso aí, nem incluindo o da Erim. Sobre a Erim, continuando aqui então, os mortos. Sim, os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco eles. É verdade, mesmo no tempo de Jesus. Então, entretanto, depois da morte do nosso Senhor Jesus, tá? Muitos vão para o céu. E ele não explicou onde é que vai todo mundo. Onde é que foi meu pai, onde é que foi minha mãe, eu não sei, tá? Mas muitos estão entrando no céu. O Senhor já falou claramente também que as prostitutas, os ladrões, os assassinos estão entrando no céu antes dos filhos dele. É claro, estudo é espiritual, e esses são povos que entrou no arrependimento e aceitaram o Espírito, assentaram a intimidade com o Senhor, e muitos que andam por aí com a Bíblia debaixo do braço ainda estão na batalha. E eu tenho a escritura que o Senhor me deu logo 3 horas atrás no banheiro. Coisa incrível acontece quando eu vou para o banheiro. Eu vou continuar lá. O que mais então que eu posso responder aqui? Os médicos intercedendo pelos perdidos, que ela viu no sonho de Erim. Eu não sei qual o problema disso, tá? Se você é médico aqui no Brasil, você passou sua vida inteira tentando curar as pessoas, de repente elas morrem, você não sabe o que aconteceu, você vai para o céu. O Senhor falou que uma das primeiras perguntas que os médicos têm é: por que meu paciente morreu? Entendeu? Então ele se reúne, assim como tem engenheiros, fazendeiros, etc. Lembre-se que o Senhor pegou na mão de Erim, mostrando para ela o céu, e ela viu aqui os médicos intercedendo pelos perdidos. Eu espero que seja por mim, né? Eu espero que os médicos estão intercedendo por mim. Mas e os engenheiros? Não é que você é médico aqui, você vai para o céu, você esquece tudo que você falou. Não é assim, né, gente? Se você é engenheiro aqui, você vai para o céu como engenheiro. É a sua mente, você estudou a vida inteira sobre isso. Então, esse aqui é um exemplo. Não entendi muito essa pergunta, mas teve a Erim que fez essa pergunta que você teve. Você pode ir lá e a Erim fala: mas o senhor não é um médico geral? Bom, a gente pode ver isso aqui, tá? Eu estou andando tão rápido, ver quanto tempo tenho, 3 minutos. Médicos. A Erim fez essa pergunta. Aqui o Senhor então me levou a uma área de médico, e eu os vi intercedendo entre si por aqueles que estavam doentes na terra. Eu espero que sou eu aqui, né? Eu vi outras coisas que eu poderia dizer incrivelmente impressionantes. Quer dizer, ela viu muita coisa. Então ela perguntou ao Senhor: Senhor, Senhor, por que está aqui? Isso é triste, o céu não está livre disso. Deixa eu ver aqui, seus passos determinados. Porque o Senhor, Ele é o grande, deixa eu escrever aqui, eu vi essas coisas, Ele é o grande médico, né? Então, ela estava confusa nessas coisas, e é que o Senhor explica claramente que não tem nada de errado com eles orarem. Deixa eu ver aqui,
eu estou fazendo um pouco rápido. Aqui está, a Erin fala juntamente com você, por que os médicos estão orando? Dá uma pergunta para o Senhor, você é o nosso grande médico. Então aqui está a resposta, do próprio Deus, tá? Eles têm dúvidas quando chegam, principalmente sobre casos anteriores, coisas que ficaram por fazer, né? Por que o meu paciente morreu sem resposta? Nem todas as coisas terminam com a morte, e aqui os que falam que o Senhor fica até chateado, que quem está vivo é realmente no céu, todos nós aqui na terra estamos mortos. Deixa eu ver então, passando para a sua própria pergunta. Muitos passaram suas caminhadas inteiras ignorando minha existência. Eles ficam bastante chocados na chegada, mas mesmo assim também muito gratos e muito agradecidos. Tá certo, então a outra também é bem parecida com essa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Quer dizer, essa não tem nada a ver com a conversa. Tudo é a respeito do Senhor. Tá? Essa passagem aqui, vocês podem lembrar muito bem, que eu vou falar aqui já, é sobre... vocês lembram da parábola do homem rico? Vocês lembram muito bem? Que ele observava todas as leis, tudo, mas achava que algo estava faltando. Ele foi ao Senhor, o Senhor falou, uma coisa que está te faltando ainda, vende tudo e vem me segue. Ou seja, venha receber de mim o meu espírito, como o pastor Jones falou aqui, tá? Venha receber de mim o meu espírito. Você precisa ter intimidade comigo para entrar no meu reino, tá? Então isso aqui é uma coisa do coração, tá? Que é só o Senhor sabe disso. Se tem uma pessoa que passa a vida dela toda questionando o Senhor olha diretamente dentro daquele coração e vê uma sementezinha na qual essa pessoa está tendo, mas eu acredito que existe um Deus, entendeu? Uma coisa assim desse tipo que o Senhor gosta, entendeu? Isso aí pode ser contado pelo Senhor como justiça e ser levado ao céu. Não há dúvida sobre isso, só o Senhor consegue fazer esse tipo de determinação. É uma determinação do coração. A segunda aliança feita é do coração. Nossa, já acabou meu tempo. Eu tinha tanto para falar, mas deixa isso para outro dia. Então, aqui, todos que vivem pelas Escrituras somente jamais verão o céu, tá? Se você tenta entender o reino de Deus, tenta entender sobre as Escrituras, você jamais chegará ao céu. Por quê? Porque justamente, exatamente o que o Senhor falou, falta ainda uma coisa na sua vida. Ou seja, o que o pastor diz, a sua intimidade comigo. Você tem que ter meu espírito, e isso aí só o Senhor consegue fazer, né? Quando Ele lê o seu coração. Quem somos nós para julgar, né? Já pensou? Eu estou diferente, o Senhor fala, Senhor, o que o Zé está fazendo aqui? Ele passou a vida inteira te negando, agora ele está aqui no céu? Aí ele pode virar para mim e falar assim, como é que você sabe que ele passou a vida inteira me negando? Aí pronto, né? Você já sabe que você está com problemas, não é verdade? Por quê? Porque eu não conheço o coração do Zé. Né? Se ele teve um tipo de pensamento que leva ao arrependimento, algum tipo de coisa dentro daquele coração, entendeu? Que demonstrou ao Senhor arrependimento e intimidade. E agora? Né? Muito cuidado em julgar uma pessoa. Daí o Senhor fala, não julgue ninguém, não é verdade? Então tem que haver essa intimidade com o Senhor. Sem o Senhor, você pode ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, como Satanás faz, e muitos anos por aí pregando a Bíblia. Você não vai entrar no reino de Deus se você não tiver a intimidade, o Espírito do Senhor, né? Isso aí é óbvio, né? Então eu queria falar para vocês, terminando então, já não tenho tempo mais, tá? O Senhor, como vocês viram aqui no sonho de Erin, ele tem pegado a mão de Erin e levado ela a visitar novas coisas no céu. Tá aí o dia de hoje representando novas coisas, tá? Erin está vendo muitas coisas que ela nunca viu antes, novas coisas. Então, os filhos de Deus, eu quero falar para vocês que o Senhor está levando você a entender novas coisas, tá? Novas coisas que não foram entendidas, ou seja, não foram mostradas anteriormente. Você pode olhar realmente aqui que o Senhor pega na mão de Erin, não tenho tempo mais para mostrar isso, ele pega na mão de Erin para levar a ela a mostrar certas coisas. Ele está fazendo isso com todos vocês aí, tá? Com todos vocês têm sido chamados por eles, entendeu?
O meu tempo praticamente já acabou, já passou, tá, gente?